Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move. É o Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, sou pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora do programa, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculado à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes e muitos outros convidados. Nosso convidado de hoje é mais que especial, uma referência para mim em educação, que é o professor José Pacheco. O professor José é educador, antropogogo, especialista em leitura e escrita, mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, idealizador da Escola da Ponte em Portugal, é autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e indultor de mais de 100 projetos para uma nova educação no Brasil. Na Eco Habitare, atua como colaborador. Seja muito bem-vindo, professor José. Muito obrigado pela oportunidade de dialogar com gente boa aí em Santa Maria, que eu conheço bem desde há muitos anos. Estou aqui no contexto de um evento que tem por título CONANE. É uma Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação. Então não estou nas melhores condições, mas estou aqui para conversar convosco. E eu lhe agradeço. Professor, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. José, o que te move? Eu penso que aquilo que me move é o mesmo que move qualquer professor. Eu estava em engenharia e fui para a educação. Por aquilo que Freire nos diz que são os principais motivos. Por amor. Mas quando se vai para a educação também se pode ir por vingança. Eu fui por vingança e fiquei por amor. É o amor que nos move, é o amor, o valor maior. Sempre que eu faço uma árvore de valores, que é uma dinâmica com professores, o tronco da árvore, ou seja, o valor mais citado, é o amor. O amor na sua múltipla forma, não é? De amor universal, conjugal, filial, seja lá como for. Então é isso que me move. A intenção de que a educação seja exatamente um direito de todos, que é o que está na Constituição da Federação e que não acontece. Quando eu fui para a educação, como disse, eu era engenheiro e eu não sabia ser professor. Ou seja, não era suficiente amar a infância. Eu era engenheiro, não era professor. E não sabia ser professor. Assim como um físico, um historiador, um titular de um curso de Direito, um geógrafo, ele vai para professor, mas ele não sabe ser professor. Ele sabe dar aula. Que era o que eu sabia. Porque o modo como um professor aprende é o modo como um professor ensina, chamado isomorfismo de formação. Então eu fui dar aula, dava muito bem, os inspectores do Ministério mandavam ver as minhas aulas, mandavam os estagiários ver as minhas aulas. Eu era um vaidoso, eu planejava muito bem as aulas, reunia, sei lá, motivações incríveis, materiais fantásticos, mas havia alunos que não aprendiam. Eu perguntava porque é que eu trabalho tão bem, eu dou aula tão bem dada, e alunos que não aprendem. Então cheguei à conclusão que se eles não aprendem é porque eu dou aula. Só que eu não sabia fazer mais nada. O que eu tive de fazer? Tomar uma decisão moral. Porque qualquer professor passou por isso.
vai para a profissão por amor, dá as suas aulas e percebe que nem todos aprendem. Então, eu fiquei num dilema tremendo, numa crise profunda. Eu queria ser amor, mas não conseguia. Eu não conseguia amar todos, porque eu não dava a todos o direito à educação. Então só tinha dois caminhos. Ou aprendia a ser professor, ou ia embora. Não poderia continuar. O que aconteceu? Fui procurar saber se havia outros modos de não dar aula. Fui conhecer a Maria Montessori e peguei em todos os materiais da Maria Montessori e coloquei na minha sala de aula. Fui conhecer Steiner, das Waldorf, e coloquei a aritmia e tudo o que era natureza, culto, arte na minha sala de aula. Fui conhecer Freinet e pus na minha sala de aula a classe cooperativa, a imprensa escolar, a assembleia, tudo o que Freinet propôs, fecheiros autocorretivos, que agora se chama aula invertida. Porque a aula invertida não é inovação. Já em 1921 Freinet fazia isso. E depois fui estudar Claparède, fui estudar De Crowley, fiz os centros de interesse, fui estudar o Dewey e o Kilpatrick, fui estudar o Monnier da personalização, fui estudar o Doctrine da individualização, trabalhei a pedagogia para objetivos, estudei as taxonomias de Bloom, Casting. Bom, durante um ano eu pus na minha sala de aula tudo aquilo que havia de disponível para dar aula. Mas continuava a haver gente que não aprendia. Eu tinha feito um percurso de transição de uma teoria, que é a Escola Nova, em que diz que o centro é o aluno, que não é o professor, mas eu continuava sendo o centro do professor. A minha sala de aula era uma espécie de árvore de Natal, cheia de projetos, mas eu continuava a centrar em mim. Eu é que planejava, eu preparava os projetos para os alunos, eu preparava a prova para os alunos, era eu. E continuava a haver alunos que não aprendiam. Até que, ao cabo de meia dúzia de anos, eu caí numa escola chamada Escola da Ponte. E nessa Escola da Ponte encontrei duas pessoas que também tinham o mesmo problema. Davam aula bem dada e havia alunos que não aprendiam. Então, com elas, eu compreendi que a aula, ou melhor, sala de aula, a aula vai haver sempre. A aula vai haver sempre. Ok? Porque quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Existe ali naquele diálogo, ou triangulação, com um objeto significativo, a aprendizagem. Mas sala de aula é uma invenção maquiavélica do século XVIII e XIX, da Prússia militar e da primeira Revolução Industrial da Inglaterra. Não faz sentido nenhum ter alunos do século XXI com professores do século XX, a trabalhar como no século XIX. Por isso é que não há aprendizagem e os IDEBs são pífios e o direito à educação não existe. Então o que aconteceu? Juntámos-nos os três e fizemos uma equipe. Deixámos a sala de aula. Ou melhor, não deixámos a sala de aula. Criámos outros espaços de aprendizagem. E eu fui aprender a ser alfabetizador linguístico. Aprendi a ensinar a ler, que antes não havia muito analfabetismo. E as outras duas colegas foram aprender outras coisas. Resultado, em 1976, saindo de sala de aula, acabando com o trabalho em sala de aula, deixando de preparar projetos para os alunos, mas construindo projetos com os alunos, a partir de necessidades, desejos, sonhos, problemas, deixando de fazer planejamento de aula, que é inútil, e passando a ajudar o outro a planejar a sua vida, a fazer o seu projeto de vida, a saber gerir tempos, espaços, recursos. Não planejar a vida do outro, mas ensinar o outro a planejar a sua vida. Chama-se isso projeto de vida. Mas não é esse projeto de vida que está por aí, que isso não é nada. Então, nós deixámos aplicar aula para construir roteiros de estudo, provocar pesquisa, ensinar os alunos a procurar informação pertinente, a selecionar, a analisar, a criticar, a comparar informações, a preparar e produzir currículo e não a consumir informação em livro didático ou professor papagaio. Não pode. Então, nós não descobrimos nada, estava tudo descoberto. Só nos faltava agir. E para isso é preciso tomar uma decisão ética. Porque a questão já era diferente, não é só moral, era ética. Se eu não conseguia ensinar todos, eu não conseguiria continuar a ser professor. Eu não sou um crápula, eu sou um educador. Então, os três fizemos a Escola da Ponte. Depois, mais umas centenas fizeram a Escola da Ponte. Foi a primeira escola no mundo
em que o centro passou a ser o aluno, o sujeito de aprendizagem, a autonomia, o protagonismo juvenil de que se fala muito, mas não se faz. Eu não conheço escolas em que o centro seja o aluno, que me mostrem uma, que é para eu ver. Porque mesmo as montessorianas, o centro é o professor. No Waldorf, o centro é o professor. Sejamos honestos. Mas o mais interessante foi que em 2001 eu vim para o Brasil. Estava convencido, ao fim de 30 anos de Escola da Ponte, que eu tinha feito tudo. Eu estava enganado. Eu era um etnocêntrico europeu. Aí eu fui para o meio das tribos indígenas. Passei meio ano no Chavante, 2 meses e meio no Tupinambá e 1 mês com os Pataxós. Depois fui para os quilombos, para o Campinho, em Paraty, para os Calungas ali, como é que se chama aquilo ali? Em Goiânia, perto de Cavalcante. E fui para todos os lugares. E fui aprender que é preciso uma tribo para educar uma criança. E nas tribos indígenas, dos povos originários, eu percebi que não é preciso tirar curso de pedagogia, é preciso passar 1 ano com aquela gente para perceber como é que se educa uma criança. Depois fui para as favelas, porque 75% dos alunos brasileiros vivem em favela. E na favela eu encontrei os valores mais altos que se possam imaginar de cooperação, solidariedade e autonomia. Aquele povo sobrevive a partir do nada. É um exemplo. Eu não estou a falar das milícias e do tráfico, estou a falar da boa gente das favelas. E depois eu percebi que o Brasil é o futuro da educação no mundo. Quando tem portugueses, alemães, japoneses, italianos, ucranianos, palestinianos, judeus, tem um caldo cultural criativo invejável que um senhor chamado Agostinho da Silva identificou. Então, Agostinho da Silva, que eu estou aqui na Universidade de Brasília neste momento, ele foi o que concebeu e fez construir a primeira unidade da Universidade de Brasília, com o Darcy Ribeiro, que é o Instituto de Letras. Então, o Agostinho da Silva era português, esteve aqui na década de 40 até ao fim da década de 60. E ele deixou um escrito que dizia: Portugal desembarcou na África, não é? No século XVI, Portugal desembarcou na Ásia, e tem muita gente, arigato, é obrigado, em japonês. Desembarcou na América, o Brasil. Então, o Agostinho diz: só falta Portugal desembarcar em Portugal. Isso vai acontecer com a nova educação do mundo, que vai acontecer no Sul. E é isso. É esse privilégio que eu tenho de estar aqui onde a minha maior referência existiu, para além de Freire, de Lauro de Oliveira Lima e de Darcy, é o Agostinho da Silva. Ele percebeu que o Oceano Atlântico não separa, une Portugal e Brasil. Então, até morrer, eu ficarei por aqui, ao vosso dispor, ajudando-vos a fazer algo que já estou a fazer. Eu estou no chão de escola, atenção, não estou no blá 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 teórico. Eu estou no chão de escola, que é prática com teoria, porque teoria é precisa. Não há prática sem teoria. Sim. Então estou neste momento a começar o último projeto da minha vida, que vai juntar aquilo que de bom existe no instrucionismo, no paradigma da instrução, por exemplo, o papel da memória é importante, com aquilo que existe de bom, de útil, no paradigma da aprendizagem, de Montessori, que é o centro no sujeito da aprendizagem, mas também juntar-lhe elementos do paradigma da comunicação. Nós estamos no 4.0, passando para o 5.0, com uma escola de 1.0. Nós temos que pegar em tudo aquilo que Seymour Papert, Ramon Flecha, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, todos eles propuseram que a aprendizagem aconteça centrada sem centro. O centro está em todas as coisas. É o vínculo, é a relação que se estabelece entre a informação e quem procura a informação para a produção de conhecimento. É o vínculo que se estabelece entre família, escola e sociedade. É o vínculo que se estabelece entre poder público, universidade e escola. É o vínculo que se estabelece entre o mediador chamado tutor, a criança e a informação. É a produção de evidências de aprendizagem. Eu já falei demais. Professor, no início o senhor falou que entrou na educação por vingança. Como isso? Olha, eu não quero impressionar ninguém, portanto vou resumidamente, o porquê da vingança. E é uma coisa que eu não gosto de falar, mas vou falar um pouco. Eu nasci num cortiço, na Ilha dos Tigres, 6 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Os meus avós, para sobreviver, comiam grama.
sei o que é fome, trabalho desde os 4 anos de idade, mãos em sangue, para que saia. Mas tive sorte. Eu não tenho amigos de infância, morreram todos antes dos 30. Fome, sífilis, tuberculose, guerra na África, overdose de heroína, suicídio, morte na tortura política de Salazar. Eu fui o único que sobreviveu de uma geração de uma centena, que nasceram na Ilha dos Tigres. Eu não quero falar muito disto, mas vou concluir. Em 1960, a OCDE lançou um projeto que depois nos Estados Unidos também aconteceu, que era o Head Starting, mas aqui era diferente, aqui não, em Portugal, lá na cidade onde eu vivia, é que eles foram aos cortiços da cidade, a 30 cortiços da cidade, e tiraram o melhor aluno do 4º ano. E o melhor aluno era eu. Isso me salvou. Senão eu tinha morrido antes dos 30. Deram-nos uma turma com os melhores professores daquela época para tentar perceber se os miseráveis, dando-lhes as possibilidades que dão aos outros, se eles se revelavam tão bons ou iguais. Pois a nossa turma foi sempre a melhor de todas, porque tínhamos bons professores e uma experiência. E então, na primeira aula que eu tive com 9 aninhos, com os pés descalços, com abaixo de 0, tremendo, e os outros também, chorando de frio, eu não posso falar muito disto, começo a emocionar muito. Entrou um padre, era a aula de religião e moral. E o padre apontou para mim e perguntou: o que é que tu queres saber? Repara bem, é aquilo que eu pergunto quando vou fazer uma palestra. O que é que queres saber? Fala, pergunta. Eu disse o que queria saber, que inventei naquele momento. Depois tive um professor que era poeta e que disse que para haver aprendizagem tinha a haver beleza. Depois encontrei uma professora de francês por quem eu me apaixonei e percebi, aos 17 anos, que a educação é um ato de amor. Mas antes, eu fui por vingança, para vingar a morte dos meus colegas, dos meus companheiros de infância, que não tiveram a oportunidade que eu tive. Só que eu percebi que deveria ficar por amor. É o amor que me move, ainda hoje e sempre. Professor, e qual é o papel do amor na educação? Esse estabelecimento do vínculo entre professor e aluno. Olha, a Maria Montessori dizia que só sobreviveremos juntos e que uma educação individualista que provoca a competitividade é a origem remota de todas as guerras. Maria Montessori foi mãe por conta própria. Sofreu horrores naquela época, mas ela amava a sua filha e amava as crianças e aguentou todos os maus tratos. Eurípides Barçanufo, ouviram falar de Sacramento, em 1907, que é da mesma altura da Maria Montessori, 1907, ela fez a Escola de Bambini, na Itália, e o Eurípides fez o Colégio Allan Kardec. Ele era espírita. Ele, por amor, deu emprego ao primeiro professor negro do Brasil. Por amor, deu emprego à primeira professora de género feminino do Brasil. Por amor, ele agiu criando como centro a arte, que muito mais tarde a antroposofia propunha. Bom, depois, por amor, Anísio da Silveira criou uma comunidade do Engenho de Dentro, onde cuidou daqueles que chamaram de loucos, mas loucos eram aqueles que estavam cá fora. Depois, temos o Lauro de Oliveira Lima, um homem de uma generosidade incrível, que eu tive o privilégio de conhecer em casa dele, pouco antes de ele falecer. O Lauro de Oliveira Lima é um ilustre desconhecido no Brasil. Eu pergunto às pessoas, eles não conhecem. Lauro foi o que primeiro escreveu sobre fraternidade em comunidade. Escreveu um livro em 1966, 30 anos antes do Ramon Flecha. Não foi ele que apresentou o Piaget ao Brasil? Exatamente. Ele foi o introdutor, ele dialogava com Geneve, ele falava em francês fluentemente. Aliás, eu falei com ele, eu gosto muito de francês. Então, ele publicou um livro em 1966 que se chamava Escola para a Comunidade. É o primeiro livro no mundo que fala de comunidade de aprendizagem. A Amélia Pell, da Casa Redonda, trouxe um original que ele desenhou em 1962 em São Paulo. Eu choro agora muito de emoção, estou velho
e me emociono muito, muito mesmo. Então, foi por amor. Por amor, Agostinho da Silva deixou a sua terra e veio para o Brasil para fazer uma comunidade em Itatiaia. Por amor, Paulo Freire foi exilado. Por amor, Anísio Teixeira foi assassinado. Por amor, Darcy Ribeiro passou o que passou. Por amor. Por amor, um poeta português e escritor e professor dizia, num pequeno poema, por amor e pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos ou não chegamos, partimos, vamos, somos por amor. Olha, eu sou assim muito melancólico, falo coisas horrorosas, mas eu percebi que só por amor é que se pode ficar na educação. E vou, se me permitires, contar um pequeno episódio. Porque falar assim pouco diz. Não sei se sabes, eu fiz voluntariado em muitas escolas brasileiras. Muitas. Em Santa Maria quase fui fazer numa, mas depois não resultou. E eu não fui, não é? Foi no tempo em que eu conheci o Ariano Suassuna nas jornadas de literatura. Aí. Isto em 2006, creio eu, por aí. 2007. Mas numa das escolas brasileiras em que eu colaborava gratuitamente, todo o meu trabalho é gratuito. Eu gosto de sublinhar isso. Portanto, e não faço mais que a minha obrigação, que a vida é serviço. Eu estou ao serviço da vida. Então, eu estava a trabalhar voluntário numa escola e vieram ter comigo. Disseram, Zé, professor Zé, vá num instante ali, olha, o Maicon está a bater em todo mundo, ele hoje chegou incomodado, está a bater em todo mundo. Eu fui, agarrei por trás, eu estava a tentar bater, ele deu-me cotoveladas, bateu-me com a cabeça contra os óculos, partiu-me os óculos, eu virei para ele, sentei-me no chão e mandei todo mundo embora, e agarrei, ele queria fazer, não deixava, mas havia um cheiro nauseabundo, eu não sabia de onde é que vinha aquele cheiro, um cheiro intenso, a bosta. Agora vou fazer um parênteses para falar de amor. E depois acaba o episódio. Este Maicon tinha 13 anos, mas aos 5 anos ele estava no barraco da favela e viu chegar um carro da polícia com 2 policiais e fuzil. A mãe pegou no revólver, defrontou a polícia, morreu em cima dele. Uma bala passou, a mãe furou-lhe o pulmão. Ele foi para o hospital. Saiu do hospital, foi para a casa de uma vizinha, porque ele não tinha pai, não tinha mãe, e a vizinha tinha um companheiro que era bêbado. E um dia chegou bêbado, alcoolizado, pegou na cabeça do Maicon, bateu várias vezes com a cabeça do Maicon contra uma parede de cimento. Ele foi para o hospital meio ano em coma, entre a vida e a morte, com sequelas terríveis no cérebro. Saiu do hospital, foi para a casa de um tio. O tio estuprava jovens para pôr na prostituição. E ele viu as posições mais abjetas da relação sexual, da exploração da mulher, com 5 anos. Aí o avô levou-os para a casa dele, mas era um lugar onde havia muita pedofilia. Meio ano depois deste episódio, com um psicólogo e uma assistente social, nós conseguimos tirar do Maicon uma confissão. É que ele, entre os 5 e os 7 anos, foi repetidamente estuprado por muitos homens. De modo que quando ele se enervava, o esfíncter anal abria, ele estava sentado em porcaria, em bosta, cheirava mal. Aí eu percebi que não podia ir falar com ele de aprendizagem, tinha que falar com ele na relação da subjetividade, na relação amorosa, na relação de respeito pelo outro, na relação do vínculo afetivo, da emoção. E então comecei a falar e ele disse-me, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse, podes. Eu posso dar-lhe um abraço? Eu abri as mãos, ele agarrou-se a mim aos gritos, tio, me ajuda, eu estou todo sujo, tio, arranja-me uma roupinha, tio, leva-me ao banheiro, tio, que vergonha que eu tenho, tio, agarrado, gritava. Eu disse, tem calma, abracei-o, ele afastou-se um pouco e entregou-me as mãos de novo e eu disse, o que é que tu queres? Posso fazer outra pergunta? Faz. Porque foi quando eu chorei, o tio também chorou. Diga. Esse Maicon, eu não vou contar o resto, porque não consigo. Esse Maicon foi meu aluno, foi meu tutorando, melhor dizendo. Eu fui tutor do Maicon, meio ano. Hoje ele está no último ano de engenharia e controla os esfíncteres, tem uma namoradinha linda, mas quando eu precisei de ir para outra escola, eu perguntei às professoras daquela escola quem poderia ficar com o tutorado do Maicon. E uma colega levantou o braço. Eu disse, fulana, porquê é que tu queres ficar tutora do Maicon? Ela deu um sorriso e disse, sabes, é que foi o Maicon, eu quero ajudá-lo, porque foi o Maicon e os amigos do Maicon quem matou
o meu filho. Professor, vamos chamar um breve intervalo porque é muita emoção, realmente, nossa. Nós já voltamos com o TEMOV. Estamos de volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Você está ouvindo o programa TEMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do professor José Pacheco. O TEMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros do Temas Emergentes. Nossa, professor, eu lhe ouvindo, lembrei do que diz o Maturana em relação que quando é estabelecido um vínculo com o aluno aprende qualquer coisa, né? Se o amor, o respeito à legitimidade do outro for a base, o fundamento, for o amar, esse aluno aprende qualquer coisa. O ser humano é multidimensional e, como eu disse há pouco, o amor é a mola real, é o valor fundamental, é isso que nos conserva vivos e a humanidade. Então Maturana é conhecido pelas suas propostas, como Varela, da autopoiese, etc. Mas ele, no fundo, o que diz é exatamente isso. Amor é fonte de vida, é manutenção de vida. E então, que perguntas tens mais? Bom, o senhor foi o idealizador da Escola da Ponte. A escola que foi modelo de inovação, por não ser seriada, sem turmas, exames ou programas de ensino pré-definidos, incentivando a autonomia dos alunos. Hoje, ela está com quase 50 anos. Como a Escola da Ponte está hoje, ela ainda pode ser considerada um modelo de inovação? Olha, a Escola da Ponte, até 2004, ao cabo de 30 anos praticamente de projeto, foi inovação permanente, porque a inovação tem 5 critérios. Falaste a palavra inovação e eu vou tentar explicar. São 5 critérios que nós temos que considerar para perceber se é ou não é inovação. O primeiro critério é o da replicabilidade, ou seja, não pode ser um projetinho ali, outro acolá, sem consequências, e quando muda a prefeitura termina. Não pode. Mas ao ser replicável, ele tem que ser instituinte. Ele tem que estar sempre a transformar-se para ser inovação, sempre a atualizar-se. Não pode cristalizar. A Escola da Ponte cristalizou. Depois, ele tem que ser útil, ou seja, dar a todos o direito à educação. Depois ele tem que ser exatamente inédito para ser inovador, ou seja, que nunca tenha sido feito, que seja novo e que esteja sustentável, que é o 5º critério, ou seja, que esteja radicado na lei, não é na regulamentação da lei, na lei, porque a regulamentação da lei brasileira é uma regulamentação instrucionista, que obriga a haver sala de aula, turno e tudo mais, que não serve para nada. Okay? Se alguém discordar, faça favor, eu gosto de quem discorda e que pergunte porque é que eu digo que na sala de aula não se aprende nada, absolutamente nada. E eu sou responsável pelo que eu digo, eu tenho 72 anos. Eu não sou um jovem utópico, como alguns diziam. Okay? Então, esse requisito de que seja sustentável tem que ser sustentável na lei, mas também nas ciências da educação. Eu não posso ouvir alguém dizer, eu acho que... Ninguém pode achar. Nas coisas da educação é preciso responsabilidade social e ela assenta no uso de uma ciência prudente. Na história da educação, na sociologia da educação, na filosofia da educação, da psicologia da educação, tudo isso. E a formação que hoje se faz não atende a essa necessidade. Por isso é que é difícil. Agora, a Ponte mudou até 1996, quando foi considerada a escola mais inovadora,
Se quiseres, eu mando-vos aí o primeiro prémio. Depois atribuíram uma comenda da instrução pública, coisas assim que eu dispenso, não é? Porque quem fez foi uma equipe, não fui eu. Aí eu vim para o Brasil, não é? Como já vos disse, e o que eu entendi foi que a Escola da Ponte parou de inovar, não mudava, portanto é preciso movimento, e vi que no Brasil havia todas as condições. E fui para o chão de escola do Brasil, aprender de novo. Foi por isso que eu disse há pouco que eu descobri que o centro não é o aluno. Olha, num tempo em que ainda o tempo é o tempo do professor, 99,9% das escolas, o centro é o professor. Neste tempo em que eu sei que o centro foi o aluno, em 1976, eu sei que o centro não é o aluno, o centro é a relação, é o vínculo, né? A Maturana, por exemplo, e muito mais. Então, minha amiga, aquilo que eu posso dizer-te é que, para além de estar assente na lei, e é preciso normativas que vão ao encontro de uma nova construção social, toda a teoria acumulada desde há 100 anos aponta exatamente para isso, para uma nova construção social de aprendizagem que substitua esse modelo que vem do século XIX. Eu tenho vários livros publicados, posso deixar-vos o meu contacto de Instagram, se quiseres, para entrares no Instagram e procurardes informação sobre este velhinho insuportável. Então, podeis escrever aí o Instagram e depois falarei também do e-mail, porque é igual ao Instagram. É jpacheco, né? jpacheco, pontinho, 1951. jpacheco.1951. Quem quiser usar o e-mail, mas aí vão encontrar nesse endereço de Instagram as cartinhas diárias. Hoje eu escrevi a carta 1140, em que eu dialogo com os leitores. A partir de quarta-feira tem também no outro Instagram uma conversa em direto e para fazer um e-mail para que eu mande uns livrinhos é só acrescentar @gmail.com. Pronto. Eu já lhe sigo, faz bastante tempo. Então, vamos só repetir para quem está nos ouvindo, é J Pacheco, cento e... Não, a seguir tem um pontinho, jpacheco, ponto, 1951. 1951. Então, quem quiser acompanhar o professor José Pacheco, entre lá no Instagram. Vale a pena, todo dia tem umas postagens muito interessantes. Professor, em 2012, o senhor lançou o livro Avaliação da Aprendizagem na Escola da Ponte, em parceria com a Maria de Fátima Pacheco. Então, eu lhe pergunto, qual o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem? Porque eu vejo assim que a avaliação é um tema assim ainda muito espinhoso, né? Olha, o Annunziati, que é um dos grandes teóricos da avaliação, ele dizia: as escolas poderão mudar através da avaliação, ou nunca mudarão. Aquilo que se faz hoje nas escolas brasileiras não é avaliação. Se preparem, porque eu vou fazendo afirmações. Eu não tenho a verdade do meu lado. Eu tenho licenciatura em Ciências da Educação e mestrado em Ciências da Educação. E peço desculpa da arrogância. Mas eu não admito que alguém me venha dizer que há avaliação das escolas, porque não há. O que acontece nas escolas é a aplicação de prova. Por exemplo, o IDEB. O IDEB é uma fórmula que vem da prova Brasil, da prova que se aplica, e o fluxo escolar. Pois bem, uma prova raramente prova alguma coisa, ou prova nada. O que as pessoas fazem é pegar nos resultados da prova e fazer uma classificação, de 1 a 10, de 1 a 5, seja lá o que for. Porque, por exemplo, a notação de prova é uma notação de escala intervalar, variável contínua. Isto não vou entrar em pormenores que tem a ver com docimologia, tem a ver com ciências da educação. E nós estamos num programa que é para todo mundo, eu não vou entrar em pormenores mais ou menos científicos. A escala de classificação é uma escala ordinal, variável discreta. Então só isto já seria suficiente para além de que avaliar não tem que ser verificar se houve aprendizagem. Ou seja, construção de evidências de aprendizagem. Eu vou contar uma pequena história. É melhor do que estar aqui a fazer erudição barata. Eu estava numa das escolas brasileiras, num espaço, onde entrou uma menina. E a menina disse para a tutora: fulana, eu acho que já sei fazer raiz quadrada.
Eu acho que já sei. Eu quando pergunto a algum professor se sabe fazer raiz quadrada, ninguém sabe. Tu sabes? Certamente que não. Alguma vez precisaste de raiz quadrada na tua vida? Eu já perguntei a milhares, ninguém precisou. Eu pergunto para que é que isso está no currículo, não é? É uma coisa. Aliás, 90% daquilo que está na Base Nacional Curricular, que é ilegal e que é, bom, nem digo o resto, é inútil. Só serve para quem seguir um projeto de vida é que precisa daquilo. É inútil para os restantes porque a memória é esperta e esquece aquilo que não é significativo. Ok? Perfeito. A criança ouve o professor, lê o livro didático, vai fazer a prova, põe tudo o que tem na memória de curto prazo na prova e esquece. Não é assim? Então, para que é que há? Vomita, como dizia o Rubem Alves. É. E depois esquece. Então, para que é que existe sala de aula? Aula e prova. Não é? Está aqui a chegar um amigo meu, o Léo, mas eu vou continuar a entrevista. Léo, estou aqui numa entrevista, depois já vou ter contigo, tá bom? Bom, eu estou rodeado de amigos aqui. É um belo local. Estava a dizer, já sei. Avaliação. Eu escrevi em Portugal, participei de uma obra chamada Avaliar a Avaliação. Então essa menina, quando entra e diz que ela acha que já sabe, a tutora perguntou, mas porquê é que tu foste estudar raiz quadrada? E ela explicou. Olha, é que lá na minha comunidade, é uma favela, não é? Fizeram uma quadra para jogos. E o meu pai perguntou-me se eu sabia medir, se eu sabia o que era um ângulo, se eu sabia fazer uma circunferência, porque ele já não se lembra. E é preciso, por exemplo, fazer uma circunferência para marcar o balão de onde se lança a bola no basquete. É preciso pôr o sinal do penalty, ou seja, é preciso fazer, através da tinta, marcar no chão da quadra. E ele não se lembrava, ou seja, não aprendeu, como aliás todo mundo. Então ela disse, eu fiz um projeto para fazer a marcação da quadra e agora eu acho que já sei. Então nós aprendemos o que era um segmento de reta, o que era um ângulo reto, um ângulo obtuso, aprendemos o que era uma circunferência, aprendemos a calcular a área do círculo, pi ao quadrado, vamos ver o que era o pi, o valor do pi, uma criança a dizer tudo isto e a professora tinha posto o iPhone a gravar em vídeo tudo aquilo que a criança estava a dizer. Uma evidência de aprendizagem. E ela disse, eu fiz o planejamento num dia, fui ter com o professor de matemática, explicou tudo direitinho. E a professora perguntou, mas o que é que tu queres? Eu quero que a tutora me passe uma raiz quadrada a ver se eu sei fazer. A tutora passou uma raiz quadrada de 6 dígitos, por exemplo, 290.479. A criança rapidamente escreveu, resolveu, a tutora viu que estava bem, mostrou para a câmara e mandou aquela evidência de aprendizagem para o portfólio digital da aprendizagem, na plataforma digital, onde o pai dela pode entrar à noitinha depois do dia de trabalho para ver o que a criança aprendeu. E aí a tutora perguntou, e agora? Aí ela, agora que eu já sei como é, vou voltar para a quadra para fazer a aplicação. O que aconteceu? Ela parte de um problema, de uma necessidade social, percorre o currículo de comunidade, porque há 3 tipos de currículo. Há o da subjetividade, comunidade e universal, que não está na base nacional e nem vou comentar. Então, eu fui professor de teoria de currículo, peço desculpa novamente a arrogância. Sei muito bem, e sei muito pouco, mas sei o suficiente para conversar. Então, o que aconteceu foi que houve uma necessidade que foi satisfeita através da pesquisa, da recolha de informação, comparação de informação, sintetização e aplicação, ou seja, o saber numa ação, numa prática. Isso é o quê? Competência, PERNO. Ou seja, é uma evidência de aprendizagem para o portfólio, não é uma prova, não prova nada. Eu poderia dar muitas ideias práticas ou praxeológicas, que é prática com teoria, da avaliação que se faz nos lugares onde eu estou. Mas hoje eu vou informar o Brasil e o mundo de que eu estou num projeto onde a avaliação é efetivamente formativa, contínua e sistemática. Que é isso que está na Lei de Diretrizes e Bases. Uma prova não é formativa, é excludente. Não é contínua, ela é periódica e não é sistemática. Ela incide numa parcela, numa disciplina. Ok? Então, a avaliação das escolas está fora da lei, porque a lei diz isso. E ainda por cima fazem uma classificação sem saber o que fazem. Que Deus lhes perdoe. Mas a culpa não é dos professores. Não é. A culpa é de quem mantém um modelo educacional obsoleto, que não ensina, onde ninguém aprende, que condena milhões ao analfabetismo, que condena milhões ao abandono e à ignorância. É esse modelo que aí está da sala de aula, da turma, da prova, do período. Ai, não posso falar disto com essa turma.
Eu começo a tremer, começo a ficar fora de mim. Professor, Enquanto impunidade. Este modelo, desculpa só comentar, este modelo não avalia absolutamente nada porque ele é hierárquico, autoritário, moral e intelectualmente corrupto. É esta a realidade. E, portanto, não nos admiremos, perdoa que eu diga, que houvesse uma tragédia como a Boate Kiss. Porque aquilo que aconteceu é da responsabilidade da educação familiar, social e escolar. Que desrespeite tudo e todos, que ninguém tem responsabilidade por ninguém, que é cada um por si. Então, estás a ver como estou a ficar? Vou acalmar. Pronto, respirar fundo, vem outra pergunta. professor, o que são as comunidades de aprendizagem ou círculos de aprendizagem? Isso é o que eu estou agora a fazer no último projeto da minha vida. Eu adquiri um espaço, convidei famílias e agora estamos a criar os primeiros círculos de aprendizagem. Círculos de aprendizagem, vamos lá. Isto não está nos livros, hein? Isto é inovação. Está a ser feito pela primeira vez no mundo. Círculos de aprendizagem são pessoas, porque escolas são pessoas, não são prédios. Escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores, a visão do mundo que cada um tem. Então são pessoas que têm a mesma visão do mundo, a mesma escala de valores, a mesma matriz axiológica, que se juntam para cooperar e para ajudar os seus filhos a aprender, aprendendo também. Esses círculos de aprendizagem podem ser de vizinhança ou de proximidade. De vizinhança quando partem de famílias que percebem que essa escola que nós temos não é indicada para os seus filhos. Mas também pode partir da escola pública. A partir de um professor que ainda não tenha morrido, porque a maior parte morreu já há muito tempo, só que está até ao fim da vida provocando morte, então esse professor que ainda está vivo junta-se com pais, com famílias, com a sociedade e cria um círculo de aprendizagem de proximidade. Eu tenho isto em pormenor escrito e vai sair nas cartinhas aqui por uns 3 meses mais ou menos. Em julho, quem quiser participar de imersões nessa rede de comunidades de aprendizagem, que é uma rede, pode ir ao primeiro protótipo de comunidade de aprendizagem do mundo, porque esses que estão para aí não são. Essa coisa da biblioteca tutorada, do projeto, isso é uma treta, é uma mentira, porque a proposta teórica está correta. O Ramon Flecha escreveu muito bem, mas ele nunca pôs os pés no chão de uma escola, ele não sabe o que é estar no chão da escola. E aqueles que hoje estão a fazer esse desenvolvimento dessa proposta de comunidades, desculpai que eu diga, são criminosos, porque estão a fazer com que o instrucionismo continue com projetinhos à volta. É o projetinho da horta, é o projetinho do yoga, é o projetinho do Reiki, Esparta, desculpa, já nem posso falar. É terrível isto, é terrível. E depois as empresas abútricas que nós temos, que prometem metodologias ativas em sala de aula, isso não existe. Em sala de aula não há metodologia ativa, que vem com, como é que é, ensino híbrido. O que é isso, ensino híbrido? Se nos Estados Unidos não se chamava ensino, chamava-se aprendizagem, era flip the room, já me esqueci. Era aprendizagem no original inglês. Bom, mas vamos passar adiante, que eu estou agora a falar de coisas erradas, vamos falar de coisas sérias. Sim. Os círculos de aprendizagem, quando se fazem federação de círculos de aprendizagem, produzem aquilo que se chama um protótipo de comunidade, que tem um território, que tem uma rede interna, que tem uma rede que é não só física como internetica, não é? Porque a internet está aí, o virtual não pode ser dispensado, mas não pode ser para gerarem individualismo e isolacionismo, como hoje está a acontecer. Eu quando vou a uma escola e toca para o intervalo, que ainda há escolas onde há o sinal, aí as crianças saem, os jovens, pegam no celular e ficam ali sozinhos durante o intervalo todo, não se movimentam, ficam ali dependentes daquele aparelho e voltam para dentro É uma tragédia aquilo que está a acontecer. Antigamente, quando uma criança gritava para impor algum poder, nós entregávamos uma chupeta. Hoje entregamos um computador e condenamos a estar sozinho, mesmo dentro de casa. Então, o que nós fazemos nos círculos de aprendizagem é resgatar a ideia de família e de comunidade e de vizinhança, que está perdida na civilização que nós temos da era industrial. É isso. Se quiserem saber mais, leiam as cartinhas, vão aonde nós estamos. Eu posso depois dar informação, neste momento não convém, mas posso dizer que é na região dos lagos.
Mas não vai ser só lá. Vai também acontecer no sul da Bahia, vai acontecer no Rio Grande do Sul, vai acontecer aí pertinho e pode acontecer em Santa Maria, se vós quiseres. Ok? Se não quiseres, que Deus vos perdoe. Nós queremos. Então chamai-me, que eu vou. Com certeza. Nossa, muito interessante. Professor, nós estamos nos encaminhando para o final, mas mais uma pergunta ainda dá tempo, pode ser? Muito rápida. O grande número de crianças medicadas desde a mais tenra idade cresce assim, ó, desesperadamente. O adoecimento laboral, como a síndrome de burnout, afetando os professores. Está assim, ó, em números alarmantes. Professores e alunos doentes. É um indicativo de que alguma coisa não está certa. O que está acontecendo com a educação? Olha, os professores são aprendizes de feiticeiro, porque trabalham sem saber porque é que fazem assim. Quando eu pergunto a alguém, porque é que você dá aula numa sala de aula? Não sabe. Ou seja, não tem fundamento nenhum, nem científico, nem legal. Bom, então, eu sou do tempo em que não havia os THDs, não tinham sido inventados ainda não tinham inventado essa doença. E não havia Ritalina também, nesse tempo. E nós acolhíamos todo o mundo na nossa escola, estou a falar da Ponte. E um dia chegou um surdo, e eu tentei transmitir-lhe os conceitos de pretérito, presente e futuro, que era a pessoa de língua portuguesa, e não consegui. Eu descobri que se houvesse algum deficiente ali, não era o surdo, era eu, que não sabia Libras. Quando veio o primeiro cadeirado, não era o cadeirado o deficiente, era a escola que não tinha rampa de acesso, não estava preparada para ele. Então, o que é preciso, de uma vez por todas, é que se perceba que na formação de professores e nas secretarias de educação tem que haver um ato de decisão ética para fazer o que é preciso. E o que é preciso é acabar de uma vez por todas com sala de aula, turma e outras coisas mais que eu nem vou falar, porque se entrasse nesse terreno é uma vergonha. Como é que se pode conceber que dentro de uma escola o banheiro do aluno não seja o mesmo banheiro do professor? Valha-me Deus! Onde é que nós estamos? Até defecar e urinar existe hierarquia. Então vamos dar o exemplo. Vamos dar o exemplo, acabando de uma vez por todas com essa escola e de prédio. Que eu não vou mandar derrubar os prédios, não vou implodir os prédios. Continua. A escola pública é um bem que deve ser conservado, mas é preciso perceber-se que esse modelo que aí está não faz sentido no século XXI. Não, ele correspondeu a necessidades sociais do século XIX. Hoje provoca o burnout, provoca doenças profissionais profundas. Eu sou dirigente sindical, sei muito bem do que se trata. E provoca suicídio juvenil, cada vez mais, automutilação, provoca consequências gravíssimas, em que só os psiquiatras e a pedopsiquiatra é que lucram com isso. Então, vamos ver se nós entendemos. Eu não tenho soluções para nada. Eu tenho a minha prática, fundamentada, que posso convosco partilhar. É disso que se trata. Então, se quiserdes que eu vá até Santa Maria, com muito gosto voltarei. E vos agradeço este bocadinho. Professor, eu não posso deixar passar. Eu trabalhei na educação básica 22 anos. E assim, ó, a gente sempre foi falado, apontado o que está errado, o que precisa mudar. Então, assim, o caminho é conhecido. Mas e por que é tão difícil inovar em educação ou mudar a organização da escola como ela é posta? É muito simples de responder. É muito simples de responder essa pergunta. Se a cultura profissional do educador não muda, a escola não muda. E quando a cultura é feita de hierarquia e autoritarismo, que para um diretor de escola recebe uma ordem da secretaria. Ele pode não concordar, mas tem de cumprir. Ou não tem. Tem dever de obediência hierárquica. Onde é que está a dignidade profissional desse diretor? E depois tem que impor aos professores que façam aquilo que não faz sentido nenhum. Então, se a cultura profissional não se modifica, nada muda. O que é preciso é democraticidade dentro da escola, coisa que não existe. Não existe. Existe hierarquia e autoritarismo. E que aqueles que escrevem sobre paradigma da aprendizagem, docente no aluno, ou paradigma da comunicação, docente na relação, que não continuem a dar aula centrada no professor.
Porque na formação de professores, os professores dizem aos futuros professores: o centro é o aluno, mas eles estão a dar aula centrada no professor. Isso, das duas, uma. Ou é esquizofrenia ou é falta de ética. E é aqui que as coisas começam. É que o professor vai se acumular, sei lá, acomodando, não é? O salário é pequeno, mas chega no fim do mês. Valha-me Deus. É morte, é doença. Então eu peço-vos, àqueles professores que o sejam, que façam como algumas secretarias de educação fizeram. Secretários de educação fantásticos, que me convidaram. E uma delas foi aquela que me levou para esse último projeto da minha vida. Porque vai ser em vários lugares, porque há muitas secretarias que me têm pedido. Eu constituí uma equipe, eu trabalho com essa equipe e tudo está a mudar. Tudo está a mudar. Vai ser uma grande surpresa para o mundo aquilo que vai acontecer nos próximos 10 anos. Se a Secretaria de Educação Municipal e Estadual em Santa Maria quiser, muito bem. Se não quiser, que Deus lhes perdoe. Professor, e os cursos de formação? Porque o modo que o senhor disse que o modo que aprendemos é o modo que ensinamos. E o que fazer com os cursos de formação? Mudá-los. Eu fiz uma dissertação, ou melhor, eu fui diretor de centro de formação. Eu fui formador de formação inicial e continuada. Eu fui consultor de formação. Eu fui membro do Conselho Nacional de Educação para a Formação. Eu trabalhei como ministro na quadra da formação. Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre formação, até que cheguei à conclusão que formar é impossível. Transformar é necessário. É preciso cuidar da pessoa do professor, dar-lhe instrumentos, respeitar o seu ritmo para que ele consiga sair da situação precária em que se encontra. Então, a formação tem 3 critérios básicos para que aconteça reelaboração cultural. Primeiro critério, que seja isomórfica, ou seja, que o modo como o professor aprenda seja o modo como o professor ensina. E para isso ele não pode estar em sala de aula de uma universidade. Não pode, porque aí o que ele aprende é dar aula, que é uma coisa que já não se usa há mais de um século. Depois, quando se fala em formação, fala-se em capacitação, é capacitar o incapaz. Não, o professor, em situação de formação, ele não é um objeto a quem se vai ensinar, ele é um sujeito de aprendizagem na dignidade da profissão e num coletivo de projeto. E depois, há quem pense que, entrando um aluno numa universidade para ser professor, dando-nos a conhecer o Piaget, o Vallon, o Perron, o Vygotsky, o Leal, que ele vai ser um professor diferente. Não vai, porque a teoria não vem antes da prática. Lá estou eu. A dialética freiriana, colocada não na reflexão, ação, reflexão, mas na ação, reflexão, ação, para que ele faça e perceba que não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem no professor, e que se prepare, indo procurar na teoria aquilo que precisa para mudar a sua prática. Esta é a situação que nós temos hoje, e peço desculpa da ênfase que eu ponho no discurso, porque estou velho, estou cansado, e vejo que realmente a maioria das universidades, dos institutos federais, não vê aquilo que é tão evidente. Professor, eu te agradeço imensamente por essa conversa gostosa, por essas aprendizagens nessa 1 hora que nós estivemos juntos. Muito, muito obrigada. Fico ao vosso dispor para qualquer necessidade que tenham e para dialogar com os educadores e com as secretarias de educação e universidades. Muito obrigada. Agradecemos, então, a participação do professor José Pacheco, e o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE e apresentadora deste programa. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o cedilha e sem o tio. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe.
Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada por sua audiência. Até semana que vem.